Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira, entrando com a live em sua casa, em seu trabalho, né? Estamos aqui também, viemos aqui também falar sobre um amigo nosso que foi para a pátria espiritual hoje, o Edson Tomazelli de Jaú. O meus sentimentos em nome do Grupo Inácio Ferreira, a todos os familiares, um espírito iluminado que eu conheci, ele, primeiro pouco que a gente se conheceu, sempre quando a gente se via, ele sempre com um sorriso no rosto, um abraço fraterno, então, que os bons espíritos estejam com ele nessa volta à pátria espiritual, tá bom? Pessoal, hoje nós temos a nossa live, a Mariana Ferrarese, lá de Barra Bonita, certo? Ela vai falar sobre a influência moral dos médios nas comunicações. É um assunto muito legal, hein, gente? Muito legal. Tá joia? Hoje agora eu vou começar a fazer, eu vou rezar um Pai Nosso, gente, para poder fazer, para começar a nossa live de hoje, tá bom? Só que esse Pai Nosso é do José Silvério Horta. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Mariana, boa noite. Seja bem-vinda ao Grupo Inácio Ferreira. Estamos muito contentes por você ter aceitado o nosso convite, apesar que quando a gente conversa com você sobre palestra, você está sempre pronta, está sempre solícita a nos ajudar. Muito obrigado, que o seu tema de hoje é muito legal, vai falar sobre a Revista Espírita também, né? É sobre a Revista Espírita, não é? Então. Aí no final aí a gente bate um papo aí, vai ter umas perguntas também, se eu souber alguma coisa eu vou até, tá? O pessoal, se quiser fazer pergunta, ela está, porque ela não quer falar sozinha, gente, ela quer discutir, ela quer responder, ela quer interagir, tá bom? Mariana, que os bons espíritos estejam contigo, viu? Muito obrigada, Flávia, obrigada pelo convite, é um carinho, um beijo para você, um beijo para a Isabela, eu adoro o carinho de vocês, é muito prazer, eu adoro estar aqui com vocês, bom, falar eu gosto mesmo, pegar alguém que gosta de falar, então vamos falar de coisa boa, né? Então a gente vai falar de coisa boa, e quero agradecer, dar boa noite a todos que estão aqui, a Vera Lúcia, Esperança conheço, é uma amiga, a Elza Constância, Fernando Morales, que eu estou vendo aqui nos comentários aqui. Quem vai deixando seu boa noite, seus comentários. Regina aí, ó, o pessoal está aparecendo aí. E vamos falar um pouquinho de revista espírita.
Então, para quem não conhece, assim, para quem às vezes as pessoas falam, Mariana, mas que fala tanto dessa revista espírita, né? Eu costumo brincar o seguinte: Allan Kardec, ele traz a codificação. Então, nós temos 5 livros, né? O livro Os Básicos da Doutrina, porque Allan Kardec também teve outros livros, né? Ele também publicou outros livros. Mas o básico todo mundo conhece: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Vida Futura de acordo com a doutrina espírita, e a Gênese. Ok. Mas a codificação não se baseia só nesses 5 livros. Todo mundo conhece como Pentateuco de Kardec, mas tem muitos outros. Tem obras póstumas, tem o Espiritismo na sua mais simples expressão, Espiritismo para iniciantes. Allan Kardec, ele teve outras publicações, ele fez outras publicações. E eu costumo dizer o seguinte: só que esses 5 livros, ele tem o básico, né, a base doutrinária, e eu costumo que é a base teórica, e eu costumo dizer que a parte prática de Allan Kardec é a Revista Espírita. Por quê? Porque dentro da Revista Espírita, muitos textos da Revista Espírita, inclusive, estão na codificação. Esse aqui da influência dos médiuns nas comunicações, que eu vou falar que ela está na Revista Espírita de 1861, ela também é o item 230 do Livro dos Médiuns, para a gente ter uma ideia. Então, tem vários artigos que Allan Kardec usa da Revista Espírita e coloca também na codificação. Então, são textos que complementam. Além, assim, das comunicações que são fantásticas, né? Com diversos espíritos, etc., que trazem essa experiência pós-túmulo, né? Então, quem lê lá O Céu e o Inferno, a segunda parte, vai ver várias comunicações, mas não se limita só àquelas. Existem outras mais. Então, e são textos bem gostosos, são textos breves, de uma clareza, que aí depois, mais para frente, eu vou trazer um outro artigo para complementar esse, que fala sobre o estilo das boas comunicações, que ele é bem curtinho, então acho que dá para encaixar aqui o conhecimento. Mas primeiro, para poder... Então, assim, para a gente ter uma ideia do que é a Revista Espírita. Então, são vários artigos, textos curtos, que traz que nos auxilia no entendimento, inclusive, dos textos da obra básica do Livro dos Espíritos, Evangelho, etc. Esse texto que a gente vai falar sobre a influência moral dos médiuns nas comunicações, então, primeiro tem que entender o título. Não adianta eu falar sobre da moral dos médiuns se eu não entender o título. Pois bem, o que a gente tem que entender? Quando nós falamos de doutrina espírita, não tem como negar que existe comunicação mediúnica. Aliás, o livro dos Espíritos, por que chama livro dos Espíritos? Porque foram os Espíritos que ditaram. Allan Kardec só foi o codificador. Então, nós temos esse intercâmbio mediúnico. Então, temos uma comunicação. Uma comunicação da onde? Do pessoal que está no plano espiritual até nós, né? Encarnados, réis mortais, encarnados na carne, mas espíritos imortais. Ah, gostaram, né? Muito bem. E quem são esses intermediários? O que Allan Kardec chama de médiuns. No Antigo Testamento, nós conhecíamos os médiuns como chamados profetas. Então, todos aqueles que fazem esse intercâmbio, né, do mundo espiritual para passar para o mundo físico, né, são os médiuns. Allan Kardec colocou de médium porque ele é um intermediador, é um medianeiro, né? Toda tribo, toda civilização, sempre houve um médium, que era chamado de... aqui nas tribos indígenas, eram os líderes, né, os pajés, etc. Então, cada tribo, cada lugar tinha um intermediário. Então, porque a comunicação do mundo espiritual para o mundo material, para nós aqui no plano físico, sempre existiu. Tanto que tem eu só nunca lembro o número da questão. Se alguém lembrar, por favor, escreva para mim. Mas que nunca houve sequer um povo ateu. Nunca houve. Durante toda a civilização, toda a formação da Terra, nunca houve um povo ateu. O ateísmo, ele foi decrescente, ele foi crescente em pleno final aí no século 17, 18 aí, com a vinda do iluminismo, os abusos da igreja, então houve uma descrença, né, na existência, né? Aí nós temos filósofos, né, Nietzsche, Goethe, etc. Mas aí vamos para outra história. Então, dentro desse artigo,
Que eu não vou lê-lo na íntegra para não ficar muito maçante, para não ficar aquela coisa cansativa. Então, ele começa exatamente com esse parágrafo. Quem que escreve, aliás? De quem que é essa comunicação? Do espírito Erasto. Esse espírito Erasto, ele trabalha muito da equipe, né, de espíritos que trazem essas informações para Allan Kardec. Ele trabalha muito, nós vemos a sua assinatura tanto no Evangelho como no Livro dos Médiuns, etc. Tá? Então, aqui é o espírito de Erasto. E ele começa exatamente falando isso que eu estava, essa introduçãozinha minha aqui, ó. Já dissemos que os médiuns, como médiuns, só muito secundária influência que exerce nas comunicações do espírito. Médium. E aqui ele faz uma analogia. Bom, lembrando, o texto é de 1861. Então, o meio de comunicação mais longínquo que tinha se chamava telégrafo. Não tinha nem telefone, era telégrafo, tá? Lembra? Sabe o que é o telégrafo? Aquele aparelhinho que fica pipi, 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 e tinha os cabos, né? Tá? Então, ele fala assim, que o médium é como se fosse um telégrafo. Então, o espírito faz a comunicação, né? Ou a pessoa, o emissor, né? Usa do telégrafo, e a pessoa vai lá para recepcionar, né? Com o código Morse, né? Aquele código dos pontinhos. Muito bem. E ele fala exatamente isso, que o médium é como se fosse um telégrafo. Aí ele fala assim, mas assim como as influências atmosféricas atuam, perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente, a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, exatamente essa palavra mesmo, tá, gente? Despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Ou seja, a moral do médium, a intenção do médium, o trabalho do médium, aí eu vou entrar no quesito o que é a moral desse médium, né? Na comunicação, ou seja, bons espíritos, eles utilizam dos médiuns para dar as suas boas comunicações. No entanto, a sua influência moral, muitas vezes, interfere nessas comunicações. Muitas vezes o médium está lá o seu jeitinho, né? Então, vamos lá. E aqui ele fala, entretanto, essa influência miúde se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum autoperturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade são transmitidas frequentemente por médios impróprios a esses ensinos superiores, enquanto que, por outro lado, comunicações poucos edificantes chegam também por médios que se envergonham de haverem servidos como condutores. Ou seja, a mensagem ela é dada e a aceitação do médium, né, de passar, vamos dizer assim, médiums, né, que tem a moral baixa, e eu vou entrar nessa questão da moral, tá, gente? Pode dar comunicações edificantes, assim como médiuns ditos ilustres também podem dar comunicações ilustres. Pode acontecer. Mas o que vai interferir nisso daí? E aí, primeiro de tudo, vamos entender o seguinte: como é que funciona a comunicação? A mediunidade é para quem? Você está falando da moral do médium, né? Mas para quem é dado assim o dom da mediunidade? Para quem que é dado? Então, vamos aqui ao estudo do livro dos médiuns e as perguntas diversas do item 226, a primeira questão, que é a mais clássica de todas. O desenvolvimento pergunta de Allan Kardec, primeira que pergunta. O desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? Pergunta. Resposta: não. A faculdade mediúnica reside no organismo físico do médium e é independente da moral. Entretanto, o mesmo não acontece com o seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades morais do médium. Parou,
sentar e pensar. O que quer dizer? Então, Kardec pergunta, para a pessoa ser médium, tem que ser uma pessoa de alta moral? Então, o desenvolvimento mediúnico é proporcional ao desenvolvimento moral? Não, é uma faculdade orgânica. E aqui dentro do discorrer dessas questões do estudo, eles falam o seguinte, a visão é dada para todo mundo. O meu olhar, o que eu faço com esse olhar, né, se ele vai ser bom ou mal, é do meu espírito, vai do meu caráter. É de unidade a mesma coisa. Jesus já falava, né, que o sol nasce para todos e a chuva cai sobre os justos e os injustos. Onde que não está contradizendo nada o ensinamento de Cristo que não. Vamos parar para pensar. Então, o dom, a faculdade mediúnica, ela é orgânica. Alguns têm uma sintonia muito maior, que todo mundo chama de mediunidade ostensiva, e outros têm poucas, que podem vir a desenvolver ou não tem planejamento nenhum para desenvolver nessa vida. Isso aí a gente só vai entender a partir do nosso autoconhecimento. Nós sabemos, nós sentimos, mas em algum momento da nossa vida nós pressentimos alguma coisa, nós escutamos alguma coisa, nós vimos alguma coisa, e eu garanto que isso aí todo mundo já deve ter passado por alguma experiência. Dificilmente uma intuição, uma ideia, um assopro, todo mundo já passou por isso em algum momento nas suas vidas, tá? Então, nós temos esse dom. Agora, como eu vou trabalhar esse dom? Se é para benefício do próximo ou se é de uma forma egoísta, aí isso vai do caráter meu, é do caráter do médium. Então, tá aí a influência moral. E aí, continuando, ele fala o seguinte, em tese, o espírito de Erasto, voltando aqui no artigo, tá? Em tese geral, pode-se afirmar que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos mal condutores, quando têm à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médios, numa palavra. Ou seja, por que ele fala muito de comunicação superior? Tá? Existem diversos trabalhos dentro de uma reunião mediúnica. Existem as reuniões de desobsessão, auxílio ao desencarnado, que tem pessoas que desencarnam em condições que eles precisam de ajuda, precisam de uma ajuda. E existe também as comunicações. No caso aqui, né, Allan Kardec tinha boas comunicações. Ele trabalhava com os médicos, fazia suas reuniões para poder escrever, né, ter as suas informações vindas lá do alto. Assim como Chico Xavier escreveu, né, através de André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, assim como Divaldo teve intermédio da Joana de Ângeles, e, enfim, né? Estou citando alguns aqui, os mais conhecidos. Obras edificantes que trazem de cunho moral, que trazem ensinamento e lições para a gente. Tá? Então, assim, então existe esse trabalho, que o pessoal faz através mais comum pela psicografia. Então, qual que é o objetivo da comunicação mediúnica? Instruir aquele que está aqui. Seja, Mariana, mas você pode estar ajudando alguém? Pode, mas não existe uma comunicação da mais simples que existe. E isso a gente pode ler dentro da literatura de Kardec, ou quem tem a vivência dentro das reuniões mediúnicas, não existe uma comunicação que você não tire um aprendizado. Todas elas nós aprendemos alguma coisa. Impossível não aprender. Então, por isso que a gente tem que parar também com essa mania de falar, eu sou o cara que ajuda. Não, nós somos muito mais necessitados e nós recebemos muita ajuda porque nós aprendemos. E aí vai a humildade do médium, humildade do trabalhador, humildade daquele que está ali e fala assim, não, eu estou aqui para servir e aprender. E isso que a gente precisa ter esse conceito. Não achar que a gente vai simplesmente ser o bambambam, não. E Kardec fala aqui nessa lição, e tudo que eu estou falando, eu só estou repetindo o que Allan Kardec está falando aqui, tá? Continuando, vamos lá. Os médiuns levianos, aqui, ó, continuando, ó, os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza, pois é isso que suas comunicações se mostram cheias de banalidade, frivolidade, ideias truncadas e, não raro, muito heterodoxas espiritualmente falando.
E o interessante é que a Allan Kardec ele tem uma pedagogia fantástica, e ele fala o seguinte, não é caso que Erasto faz, mas Allan Kardec também, ele trabalha nesse conceito, assim como Jesus trabalhava nesse conceito. Ele fala o seguinte, é certo que se pode dizer que existem coisas aproveitáveis, então, assim, por pior que seja, você tira coisas boas. Jesus, em todas as circunstâncias que ele estava com seus discípulos, ele também tirava todo o aproveito para tirar uma lição, um aprendizado, alguma coisa boa. Vamos parar para pensar. E continuando. Então, como é que funciona esse negócio de sintonia? Quer dizer, então, que o espírito de Pleitos prefere espírito com moral elevada? Sim, por quê? Porque eles preferem aqueles que estão querendo passar a mensagem. E o que é esse contexto de moral elevada? Eu vou chegar lá. O que é moral elevada? Allan Kardec faz essa pergunta. E aqui, continuando em Espírito de Erasto, que até circulei, eu falei o seguinte, ó, não falarei dos médios que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixem que se deleitem na companhia de espíritos cínicos. Erasto fala aqui. Ou seja, cada médio, de acordo com o seu pensamento, com a sua sintonia, com o seu modo de vida, principalmente com o seu caráter, vai atrair para si, através de sintonia e afinidade, uma pleiade de espíritos, né? Um grupo de espíritos que se identificam com aquele padrão vibratório, vamos dizer assim. Tá? E aí ele fala o seguinte, onde, porém, a influência moral do médium se faz raramente, realmente sentir, é quando o médium, substitui que não são pessoais, pelas ideias pessoais, as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir, e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas de boa fé e julgam resultar em uma comunicação intuitiva. Mariana, o que ele está querendo dizer aqui? Os bons espíritos, eles passam a sua comunicação, mas às vezes o médium, até mesmo de boa vontade, ele coloca as suas palavras ou coloca alguma coisa no meio do contexto aí, que não condiz exatamente com o que os espíritos quis dizer. E aqui, ele fala assim, que vai da moral do médium. Aí você fala, Mariana, tá, mas o que é essa moral do médium? Vamos para o livro dos médiuns e vamos entender o que é essa moral do médium. Então deve ser aquele cara perfeito, aquele cara certinho, aquele cara regrado, é o cara de alto valor intelectual. Não é de alto valor. Olha aqui a perguntinha de Kardec, número 11, dentro dessa lição aqui. Ele fala o seguinte, ó. Quais são as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? É da moral do médium. Olha o que é. Querer o bem, repelir o orgulho e o egoísmo. Os dois procedimentos são necessários. O que é um médium de moral elevada? É aquele que quer o bem, quer repelir o orgulho e o egoísmo. Então, se eu sou um trabalhador ou uma trabalhadora, isso vale não só na comunicação, mas vale também, ó, passando o contexto aqui também, a responsabilidade de quem trabalha com a palavra, de passar palavras do nosso mestre, passar adiante, de ter que tomar cuidado com interpretações próprias. Nós devemos ser fidedignos à mensagem aqui. Podemos usar uma linguagem para melhor entendimento, isso aí é perfeitamente comum, e cada pessoa tem o seu método, sua forma de passar, a sua didática, vamos dizer assim. Mas lembrando que a responsabilidade de quem está aqui tem que ser fidedigna às ideias que estão aqui. Por isso que eu sempre busco essas referências. É um cuidado muito grande. É um trabalho também. E por que ele fala assim, ó, querer o bem e repelir o orgulho e o egoísmo? Porque é exatamente isso que é vamos dizer assim, o conchavo, o problema, né, de muitos médios que acabam sim vai descendo, que acabam se sentindo orgulhosos, que acabam se
E acaba comprometendo as boas comunicações, acaba comprometendo até a sua sintonia com os espíritos superiores, porque é isso que eles querem simplesmente passar a mensagem. O espírito superior não elogia médium. Quem conhece a história do Chico, quem assistiu a história do Chico, do Divaldo, você pode reparar, os mentores deles nunca elogiaram, eles eram rígidos. Eles incentivavam, sempre vai ter uma mensagem de apoio, de uma forma carinhosa. Jesus também não elogiava os apóstolos, ele sempre apoiava, dava incentivo, mas nunca falou, olha, você é bom. Ele nunca, cuidado com aqueles que massageiam o ego, cuidado, porque os bons espíritos não massageiam o ego de ninguém, não massageiam o orgulho de ninguém. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E por que eu estou tirando essa lição? É muito comum, nós queremos entrar nas casas espíritas, nós queremos estudar sempre. Essa é uma condição básica, primordial. Nós devemos sempre estudar. Muitos buscam as casas espíritas pelo fenômeno da comunicação, que é lindo, é maravilhoso, você aprende muito. Mas tem que ir com preparo e com consciência de que ali, como se diz, os bons médios, as boas reuniões, as casas sérias, elas não permitem curiosos. Eles não permitem comunicações frívolas, como diz aqui. Mas existem aqueles que se divertem. Cada um tem a sua escolha e, como diz, né, o próprio Divaldo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aqui vem a recomendação do espírito de Erasto. Olha aqui que ele fala. Daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas dotados de fino tato, de rara sagacidade para discernir as comunicações autênticas das que não são, para não ferir os que se iludem a si mesmos. Então, assim, nós temos um trabalho, dentro de um trabalho existem os dirigentes, para quem não sabe como é que funciona, uma reunião mediúnica, existe um grupo de pessoas, cada um com a sua mediunidade, trabalhando assim, alguns são doadores de fluidos, outros têm a psicofonia, outros têm a psicografia, são um grupo que faz um atendimento, muitas vezes ao desencarnado, ou reunião de desobsessão, mas sempre há um dirigente, que ele vai estar atento ao comportamento do médium, ao comportamento, vendo assim, o que é um médium educado? É aquele que passa a comunicação. Mas muitas vezes, quando ele fala assim, às vezes vem um espírito, muitas vezes de grosseiro, às vezes falando algumas coisas indevidas, o médium, ele consegue conter, vamos dizer assim, e passar exatamente o que a mensagem que o espírito quer passar. Então tem que ter estudo, não adianta simplesmente ir se aventurar. Né? E continuando, desde que uma opinião nova venha a ser expedida, por poucos que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol, e crisol, o que é o significado de crisol, da razão e da lógica, vou pegar aqui o significado de crisol. É um lugar ou circunstância apropriada para evidenciar a melhor... É que eu escrevi bem pequenininho aqui, gente. Para evidenciar a melhor qualidade de algo de alguém. Então, o crisol, essa palavra crisol, ela entra assim, evidenciar a melhor qualidade de algo ou alguém, tá? Então, nesse contexto. O crisol da razão e da lógica. E rejeitar desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Então, aqui existe uma recomendação. E eis aqui uma recomendação que eu vejo muitas pessoas citarem em estudos, em reuniões mediúnicas e até em palestras. É daqui que sai aquela famosa frase de Erasto, que fala o seguinte: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Quem que já ouviu falar isso daí? Então é daqui, é desse texto de Erasto, é dessa orientação. E o que ele quer dizer aqui? Ele faz a explicação dentro dessa frase. O que ele fala? Se a pessoa aceita uma teoria que é equivocada, então uma mentira, vamos dizer assim, uma errônea, você pode edificar uma religião, você pode prejudicar pessoas. Olha a importância da informação, como é que é importante. Outras pessoas podem passar adiante uma informação equivocada. E aí, quando vem a verdade, que é uma verdade, ela sempre existe, ela aparece, uma hora ela vem, toda aquela teoria vem e sucumbe. Venha sucumbir. Agora, no caso
de você rejeitar 9 verdades que ele fala aqui, ele fala que ele não tem preocupação nenhuma, porque a verdade sempre aparece. O que ele fala? O tempo mostra a verdade. Lembrando que o tempo dos espíritos é diferente do nosso tempo. O tempo dos espíritos, eles são eternos. Ele fala, não, uma hora a verdade vai aparecer. Então, eles vêm trazendo a verdade. Se você não aceitou, ok. Eles não vão te condenar por isso. Mas porque eles sabem que cada um tem o seu tempo. Uma hora a verdade aparece. Então, entende que é tudo embasado na verdade? Que é tudo embasado na verdade. E aí, trazendo aqui com relação aos médiuns, né? Todo mundo fala assim, tá, Mariana, mas o que essas imperfeições morais? Então, Allan Kardec traz um texto, aqui dentro no item 228 do Livro dos Médiuns, tá? Falando sobre essas imperfeições morais que atrapalham a comunicação, que acabam saindo da própria razão. Ele fala o seguinte, que todas as imperfeições morais são portas abertas ao acesso dos maus espíritos, que esses podem trazer aquela mentira lá. Entretanto, aqui eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é ele o defeito que menos o homem reconhece em si mesmo. Dando continuidade, separando alguns trechos aqui para não ficar muito maçante. Começa por uma confiança cega quanto à superioridade, entre aspas, né, das comunicações que recebe e por acreditarem que os espíritos que as transmitem é infalível. Daí um certo desprezo por tudo que não venha deles, uma vez que julgam possuir o privilégio da verdade. Então é isso que vai acontecendo. Então lembra que eu falei? Espírito superior não massageia ego de ninguém, não fica elogiando não. Por quê? O ego, o orgulho. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção. E aqui, continuando. Esses médios orgulhosos se melindram, o famoso melindre, com a menor contestação, com uma simples observação crítica, chegando ao mesmo odiar as pessoas que lhe prestam esse favor. Normalmente, o orgulho é despertado no médium pelas pessoas que o cercam. Se ele tem faculdade um pouco além do normal, se é procurado e elogiado e ainda tem a pretensão de ser indispensável, logo tomará ares de importância e desdém quando utilizar a sua mediunidade em benefício dos outros. Por mais de uma vez, tivemos que lamentar os elogios feitos a alguns médios com a intenção de estimulá-los. Então, aqui, né, nesse texto de Allan Kardec, Livro dos Médios. Então, todo mundo que vai trabalhar com mediunidade, quer conhecer, tem que conhecer o Livro dos Médios. Aqui como eu posso dizer assim, é um roteiro de como trabalhar, como atuar em reunião mediúnica, não tem como. O médium que trabalha tem que conhecer o Livro dos Médios, tem que ler e absorver para si, não é para o outro, é para si. Nós que a gente tem que fazer a nossa própria autoavaliação. Será que eu estou dentro daqui? Será que eu estou sendo fidedigno na mensagem que está sendo passada? Seja psicografia, psicofonia, seja no oratório, não importa. Tem que ser fidedigno à mensagem que deve ser passada. E aí eu me recordo de uma fábula de La Fontaine, eu trouxe aqui uma fábula de La Fontaine, que chama O Corvo e a Raposa. Eu tirei desse livro aqui, eu achei muito legal, La Fontaine que fala o comportamento humano, pelo espírito de Hamed. Muito bacana esse livro aqui, para quem gosta. E ele é bem curtinho, que fala muito sobre a lisonja, que fala sobre a adulação, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, muitas vezes, com os elogios que nós recebemos. Então, a história do corvo e a raposa fala o seguinte, que no alto de uma árvore, um corvo segurava no bico um pedaço de carne. E a raposa, ela chega sentindo o cheiro da carne, né? Ele vem e dirige a seguinte palavra para o corvo. Ela vem falar assim para o corvo. Ei, bom dia, senhor corvo. Como o senhor está lindo. Como é bela a sua plumagem. Se o seu canto for tão bonito quanto ela, sinceramente o senhor é a fênix dos convidados da floresta. E para mostrar a sua melodiosa voz, ele abre o bico e deixa a presa cair. A raposa se apodera da carne e diz em seguida ao corvo: meu bom senhor, aprenda que todo adulador vive à custa de quem escuta.
Essa lição vale, sem dúvida, pela carne que agora eu comerei. O corvo envergonhado e aborrecido jurou ir embora um pouco tarde que nunca mais se deixaria levar pelos elogios. Adulador e lisonja seria que tem o mesmo significado. Então nós devemos tomar cuidado com os aduladores, com os lisonjadores, porque alguma coisa tem em troca. E quando a gente fala de espírito superior, não adula, não lisonjeia ninguém. Cuidado. Então, aqueles que fazem esse trabalho, aqueles que nos cercam, vamos tomar cuidado. Sim, existem elogios que nós fazemos para estimular, de falar, olha, legal. Existe, sim, sem ter o interesse por trás, sim. Mas o que nós devemos tomar cuidado? É com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso ego, com nós mesmos, para não deixarmos elevar e sentirmos super importantes dentro da tarefa de amor, que é o que os bons espíritos querem. Os trabalhadores do bem, os trabalhadores da última hora, esses trabalhadores, seja, não importa onde, mas trabalhar com o coração aberto em benefício do próximo, de uma forma desapegada a tudo isso. Então, que aí entrando lá de novo naquela questão, lembra lá que eu falei? Quais são as condições necessárias para as palavras dos espíritos superiores cheguem isenta de qualquer alteração, inclusive da intuição da mente da gente, viu, gente? Sabe aquela palavra do anjo da guarda, que querem nos dar aquela instrução? Pois bem, querer o bem, repelir o orgulho, o egoísmo. Os dois procedimentos são necessários. Para finalizar esse texto, né, Erasto diz, lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os espíritos bons, só um impossível, a injustiça e a iniquidade. E aqui ele fala que o espiritismo está bem espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros à sua causa, né? Que para os espíritos que não se vejam constrangidos a usar os seus de maus instrumentos de médios imperfeitos. Ou seja, aqueles que realmente não têm condições, eles não vão ter necessidade de usar. Eles vão, aqueles os bons, os bem intencionados, aqueles que vão de coração aberto, puro, realmente trabalhar na seara do bem. É essa conclusão que chego sobre a influência moral dos médios. Terminando esse texto aqui de Erasto, né? Tem aqui um outro artigo. Ele é bem curtinho, porque ele complementa, eu acredito que ele complementa bem esse aqui, que chama o seguinte, Estilo das Boas Comunicações. É Revista Espírita de outubro de 1862. Essa aqui, ela foi em agosto de 1861. Em outubro de 1862, eu tenho esse artigo aqui que ele fala exatamente quais são essas boas comunicações, como é que são os estilos para a gente poder aprender? Mariana, mas como é que eu vou diferenciar um estilo de uma boa comunicação, de uma má comunicação? Às vezes eu tenho uma inspiração, às vezes eu tenho um conselho. Como é que eu consigo distinguir? Então, eu vou dar o exemplo do bom para a gente poder ter um parâmetro aqui. Esse aqui vem do Espírito, a autoria de Espírito Barabé e Espírito Babarete, Espírito Familiar. Eu não sou muito bom em francês, não, viu, gente? E aqui ele fala o seguinte: buscai na palavra sobriedade e concisão, poucas palavras, muitas coisas. A linguagem como harmonia. Quanto mais erudita quisermos torná-las, menos melodiosas. Ou seja, quanto mais rebuscada, aquela pessoa que fica com palavra muito difícil, com muita as mesócrases, aquela coisa, pouco entendimento. A linguagem ela é simples e direta, para que todo mundo possa ouvir. A verdadeira ciência é sempre aquela que impressiona, não alguns cibaristas entediados, mas a massa inteligente, que há muito tempo é desviado do caminho do belo e verdadeiro, que é o da simplicidade. A exemplo de seu mestre, os discípulos do Cristo haviam adquirido esse profundo saber de bem dizer, sobriamente, em seu falar, como de Jesus, era marcado por essa graça delicada, essa profundeza em nossos dias, numa época em que tudo mente ao nosso redor, e ainda fazem grandes vozes do Espírito e dos apóstolos, modelos inimitáveis de concisão e precisão. Ou seja, se vocês lerem, quem tem o hábito de ler a Bíblia, o Evangelho, você pode reparar,
Jesus tinha mensagens diretas, objetivas, claras, concisas, só que de uma profundidade muito grande. Por isso que nós estudamos o Evangelho até hoje. Mas a verdade desceu do alto, os espíritos superiores, como os apóstolos dos primeiros dias da era cristã, vêm ensinar e dirigir o livro dos espíritos. E quem já pegou o livro dos espíritos pode observar. São perguntas objetivas e respostas objetivas. Textos com conteúdo de reflexão do começo ao fim. Toda uma revolução porque é conciso, é sóbrio, poucas palavras, muitas coisas, nada de flores, de retórica, nada de imagens, mas apenas pensamentos elevados e fortes que consolam e fortalecem. Por isso agrada e agrada porque é facilmente compreendido. Aí está a marca da superioridade dos espíritos que ditaram. Então, a partir daí, a gente começa a entender como é que está vindo essa mensagem para mim. Porque há tantas comunicações oriundas de espíritos que se dizem superiores, repletas de insensatez, de frases empoladas e floreadas. Uma página para nada dizer? Ficais certos que não são espíritos superiores, mas pseudo-sábios. Quem faz o estudo lá do livro dos espíritos sabe que existe uma classe dos pseudo-sábios. Eles têm conhecimento, mas fingem que têm, ou então dentro de um conhecimento colocam outros e por aí fora. Que julgam produzir efeitos substituindo por palavras vazios de ideias, profundezas no pensamento pela obscuridade. Não pode seduzir senão os cérebros vazios, como os seus, que tomam bijuterias por ouro legítimo e julgam beleza de uma mulher pelo brilho dos seus adereços. Desconfiai, pois, dos espíritos verbosos de linguagem polada, confusa, muito difícil para ser compreendida. Reconhecereis a verdadeira superioridade pelo estilo conciso e claro e inteligível, sem esforço de imaginação. Não avalieis a importância das comunicações por sua extensão, mas pela soma de ideias que encerram num pequeno volume. Para ter o tipo da superioridade real, contai as palavras e as ideias. Refiram as ideias justas, sadias e lógicas, e a comparação vos dará a exata medida. Então, aqui dentro dessa comunicação também, nós temos aqui uma ideia de como é que seriam esses textos, como é que são essas mensagens, né, de espíritos superiores. Simples, objetiva, prática, de fácil entendimento, com uma didática para que todo mundo possa ouvir. Bom, finalizo aqui essa lição. Flávio, quero dar uma boa noite para todos, quero saber se tem perguntas. Eu vi que minha mãe esteve aí, né? Eu estava aqui falando, eu vi que minha mãe estava por aí, a Neuza Trevisanuto, eu vi o Alexandre, Gilda. Tem bastante gente, hein? Ô, Mariana. Oi. Tem umas 45 perguntas aqui. Poxa vida, vamos até meia-noite, tô sem pressa. Viu? Aqui teve uma pergunta aqui sobre o médium consciente ou inconsciente? Qual é melhor? Não tem nem o melhor nem o pior, vamos dizer assim. O médium consciente, para quem não sabe, então vá. O médium inconsciente é aquele que simplesmente consegue... Vou fazer uma explicação bem lógica, como é que funciona, né, a comunicação mediúnica. Você tem que saber o que é, para que serve, como é que funciona. Então, dentro de uma comunicação mediúnica, o médium, ele entra no estado de concentração a tal ponto que o próprio espírito consegue, vamos dizer assim, o inconsciente, ele consegue utilizar do seu aparelho vocal, né, no caso da psicofonia, ou da psicografia mecânica, que se apodera do braço, né, do próprio braço. Às vezes o médico está consciente, mas o braço, ele é mecânico, a psicografia mecânica, e ele consegue fazer a sua passagem. Só que não é todo mundo que é assim. Só que tem um risco também, né, o médico inconsciente. Às vezes ele está inconsciente, muitas vezes o espírito que vem a dar a comunicação é um espírito que muitas vezes está num estado de fúria, de raiva, de revolta, e muitas vezes o médium não consegue se conter. Então dá um trabalho danado dentro de uma reunião. Não tem um filtro, né? Não tem um filtro. Ele não consegue filtrar. Exato. Agora, a questão do médium consciente, ele recebe a informação e ele vai passar essa informação. Ele vai ter o filtro, ele vai ser um filtro. O que tem que ter? O médium educado. Nós devemos ter um médium educado. Independentemente de ser consciente ou inconsciente, nós devemos ter um médium educado, no caso de consciente, e o inconsciente, uma equipe
sólida o suficiente para dar apoio e suporte a esse médium consciente também. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Então, não existe um melhor ou pior. Existe, lembrando, o médium não é uma ferramenta, então como é que eu vou trabalhar essa ferramenta? Eu tenho que ter um trabalho em equipe, e assim, Allan Kardec falou, que eu li aqui no texto, falou, tem uns milindres, a gente tem que tomar cuidado assim, não é porque você está criticando o meu trabalho, você está criticando a minha pessoa, nós devemos tirar a minha pessoa, o ego, dentro desse trabalho, e falar, não, a pessoa que ela vai pronta a ser geralmente para ajudar, ela não tem milindre, ela quer ajudar, ela não se sente inibida, olha, é assim. Lógico que tem modos de falar, exatamente, sabe, com modos, né? Mas não tem um certo ou errado, não tem o melhor ou pior. Existe, assim, a pessoa que tem que ter o autoconhecimento, saber trabalhar e se educar. Isso depende muito do médium, né? Depende muito do médium. Depende muito do médium. É que uma vez perguntaram para o Chico falou assim, eu trabalho tanto inconsciente como consciente, mas quando eu posso escolher, eu prefiro consciente. Porque inconsciente ele ia ficar louco, né? Porque fica todo mundo falando na cabeça. Então, às vezes ele preferia o consciente. Mas o Chico não é, sabe? O Chico fazia de tudo. Ele, sem palavras, né? Ele conseguia fazer o que muita gente, a gente nem consegue chegar perto, né? Não, assim, a gente tem muita referência, Chico, Divaldo, a gente tem muita esses médios de referência. Só que, assim, para esses espíritos chegarem a fazer esse trabalho que eles fizeram, eles tiveram um preparo anterior. Com certeza. Então, assim, não é tão simples assim, não é porque... É lógico que tem pessoas que têm mediunidade sensíveis e até multi, né? Tem gente que consegue fazer psicofonia, mas tem que ter muito estudo, tem que ter disciplina e tem que ter muita doação. Amor. Muito amor, muita doação. Não é um trabalho fácil, é um trabalho assim, muitas vezes você tem a sua própria vida social. Nós gostamos de ter uma vida social, e muitas vezes nós temos uma vida social até um pouco. Esses médicos têm reservada, privada, às vezes, de muitas coisas, porque é um compromisso sério. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, muitas vezes, a gente almeja, fala, será que você está preparado realmente para aceitar? É que nem Jesus disse, né? Será que você pode beber, você vai conseguir beber do cálice que eu posso beber, quando ele diz para Tiago, né? Você está pronto para beber do cálice que eu vou beber? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, tem que ter conhecimento, por isso que eu falo, a gente tem que ter conhecimento e estudo. Com conhecimento, com estudo, um passo de cada vez. Nós temos eternidade para trabalhar a nossa moral. Calma. Com certeza. Às vezes que chega ontem na casa espírita e já quer fazer milagre. Calma. Já quer fazer tudo, só que menos varrer o chão, né? Exato. Tem médium que quer fazer de tudo, mas varrer o chão, que é o feijãozinho com arroz ali, tem muitos médiums que não querem fazer, né? Tem que começar por ali, bem simples, humilde, tem que ser humilde, tem que ficar longe dos holofotes, porque olha, para se perder é muito fácil. É muito fácil. E olha, Flávio, vamos ser honestos, nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. E falhos. Então, assim, a Mariana que está aí na frente, não, tem todos esses defeitos como qualquer outro ser humano. Existe uma diferença? Existe. Eu sei que eu tenho, não nego, e eu trabalho todo santo dia e peço para Deus todo santo dia para poder fazer o melhor trabalho possível. Aqui eu tenho que ter desapego. E é difícil, gente. É muito difícil. Difícil. Muitas pessoas têm medo até de falar que tem. Falam, não, a gente tem que assumir. Porque quanto mais a gente assume, você fala assim, eu erro, qualquer um erra. Mas também eu posso acertar como qualquer um pode acertar. E quando errar, tentar consertar, né? Consertar, ter humildade, consertar. Olha, gente, errei, falei errado. Porque errar, a gente erra. Lógico. Entendeu? Então, isso é perfeito. Nós somos humanos. É pelos erros que a gente acerta, né? Exatamente. Somos humanos. Sim. Não podemos negar a nossa humanidade.
É uma pretensão muito grande achar que só porque você lê, porque você estuda, você vai virar santo da noite pro dia. Ah, vou fazer reforma íntima. A partir de amanhã, eu não vou errar. Não. Às vezes eu consigo até não errar amanhã, mas depois de amanhã me veio nervoso, pego, eu tenho casa, Bom, bom, gente, eu tenho casa, tenho filho, acabo ficando com filho. só falando assim já está errado, né? Amanhã eu não vou errar. Só falando assim já está errado, mas eu vou tentar não errar, né? Exato, exato. É. Vamos mais uma? Pode mandar. A mediunidade é orgânica, mas vai servindo melhor ao bem conforme desenvolve-se a moral do médium? Com certeza. Ela é orgânica. Vamos dizer o seguinte: conforme o médium vai, é que eu falo, trabalho, estudo, eu vou sempre focar nisso. Por quê? Porque é a base. Aí o médium vai trabalhando, ele vai se aprimorando, ele vai entendendo, porque no começo, né, todo mundo tem medo uma palavra que eu não falei aqui, que todo mundo tem medo, né? Todo médico que começa a trabalhar é o animismo, todo mundo tem medo, né? Ai, meu Deus, será que é meu? Será que é do espírito? Será que eu estou passando? Gente, no começo, todo mundo tem essa dúvida. Sim, É normal. Um pouco de animismo sempre vai existir, porque ainda mais no caso de consciente, porque se há uma peneira, há um pouco do médium, não tem como negar. sim, com No certeza. entanto, se à medida que ele vai trabalhando, à medida que ele não desiste, porque muitas vezes a gente até desiste logo no começo, porque fala, eu não consigo, tal, tal, tal. Não. À medida que ele vai trabalhando, ele vai entendendo, ele vai se sintonizando com aquele grupo mediúnico, com a espiritualidade, ele também tem um apoio. E a tendência é melhorar, mas é prática. É que nem eu costumo dizer o seguinte, é que nem dirigir carro. Quem dirige carro no começo você fala, né? Vou ligar a chave, vou engatar a primeira, vou. Não é assim? Chega uma hora que hoje, quem tem anos aí de volante aí, nem lembra que tá ligando. Liga a chave e já vai andando, nem. Ou então você fala assim, né? Você entra lá, eu vi um vídeo hoje que tinha um rapaz que falou assim, ó, pega a chave, falou para a esposa, pega a chave e vai, tenta lá dirigir o carro. Aí ele falou assim, ó, bom, agora dá uma ré no carro, né? Reza. Ela começou. Mas não tudo é prática, né? Tudo é prática. Se você, uma coisa, que você for numa reunião mediúnica, você tem que ter compromisso. Você não pode faltar. Você tem que ter compromisso. Você não pode chegar assim, atropelado, 5 minutos antes. Tem que chegar sempre uns 15 minutos antes, sentar, fazer a sua oração, tentar conversar com o seu anjo da guarda, serenar o seu coração, porque não adianta você chegar atropelado, você não vai ajudar em nada, não é? E tem muita gente que faz isso, né? Porque não, pode ser pelo trabalho, está saindo do trabalho, a gente não vamos também generalizar. Mas se puder, né? Se você tiver um tempo, vai um pouco antes para a casa espírita, para a reunião mediúnica. Não é verdade? Sim, tanto na reunião mediúnica quanto trabalho no passe também, que é muito importante, que Isso, não se deve, também. mas tem trabalho no passe. É assim, às vezes assim, é que nem você falou, às vezes, olha, eu tenho um compromisso, mas eu tenho que atender ali na casa com o meu compromisso. Nesse percurso, será que nesse percurso eu não posso já ir me concentrando, fazendo minhas preces, minhas orações? Eu acho que desde a primeira hora do dia, né? Você pode Exato. sintonizar, você tentar passar um dia melhor, sem falar palavrão, sem ter pensamentos, né? Sem ter pensamentos fora do normal, para quando você chegar à Negativo. noite, você já está mais apto para fazer o que você tem que fazer. Sim. Então, assim, às vezes durante aquele percurso, mesmo assim tendo, porque, gente, nós somos seres humanos, ao longo do dia, muitas vezes, que nem você disse, no trabalho. Agora, que não dá é para você falar assim, vou fazer academia e logo, logo vou numa reunião de único. Isso já não dá, né? Aí já não dá, né? Aí não tem condições, né? Porque aí tem até a fisiologia. Biologicamente, eu posso até explicar dentro da fisiologia. Quando você termina uma atividade física, você teve um desgaste energético. E quando você vai trabalhar em uma reunião mediúnica, ou num passe, ou num trabalho de vibração, você vai doar energia. Sim.
Então, assim, tem a fisiologia, eu estou falando aqui com ciência, não achismos, tá? Exatamente por isso. A pessoa sai de uma academia, de uma atividade física, você teve um desgaste. Exatamente por isso que em dias de reuniões mediúnicas, as alimentações têm que ser mais leves. Não dá para ter uma alimentação pesada. O pessoal coloca muito, não é criando tabu. Por quê? Porque quando eu tenho uma alimentação muito pesada, toda a energia do meu organismo vai para onde? Para o estômago, onde tem que ter uma digestão. Então, se eu como uma carne, uma comida muito pesada, toda a minha energia vai estar concentrada no estômago, não vai estar concentrada onde que eu tenho que trabalhar, que seriam nas mãos, o coronário frontal. Então, tem toda uma lógica, tem toda uma ciência por trás disso. Então, quando a gente fala de algumas orientações que se fazem, não é assim, não é achismos ou me fugiu a palavra, Flávio, mas não é mistificação. Tipo, é porque... Não, tem uma lógica. Sim, sim. Quando os dirigentes falam, eles não falam por... Não, vamos falar isso, não é bobeira, gente. É porque acontece mesmo. O estômago, você fica pesado, você fica sonolento, aí você não vai ajudar. Sim. Você não vai ajudar no que você tem que fazer. Você tem que estar inteiro, você tem que comer pouco. Para quê? Para você estar com energia, tá bem, né? Tá bem, tá consciente. Agora você come bastante, come lá um boi. Aí vai lá dar passe. E aí? Você não quer nem ficar de pé, você só quer ficar sentado. Você quer ficar Dá lá sono. relaxado. Você tá com sono. Aí você vai assistir uma palestra, dorme. Aí você dorme a palestra inteira, depois você tem que levantar para dar passe. E aí? Como é que faz? Pois é. Então, assim, são recomendações baseadas aliás, inclusive com a instrução da espiritualidade. Então, assim, a gente tem que lembrar o seguinte, que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, a gente não pode esquecer da ciência. Com certeza. Vamos para outra? Opa! Falta 43 agora, hein? Tranquilo. Por que há tanto preconceito de algum médium em atender sofredores? Preconceito dos médiums. Eu acho que eu diria... A pessoa usou preconceito, eu diria desconhecimento. Porque, assim, quando vem um sofredor, eu acredito que, assim, eu não tenho a mediunidade de incorporação, tá? Eu sou doadora de fluidos, eu adoro trabalhar no passo, porque é um lugar que eu gosto. Mas eu tenho aquela empatia, assim, de sentir o que o espírito sente, muitas vezes, tá? Então, isso é uma faculdade minha. Dependendo, às vezes, como é que tá, às vezes a ligação que eu tenho, eu consigo sentir as emoções, as sensações. E o estado do espírito sofredor, você imagina assim, quando nós sentimos horrível, imagina ele duplicado, e você sente tudo. Então, são poucos que conseguem suportar, vamos dizer assim, aqueles que recebem, né? Então, existe aquele baque. Só que são os que mais necessitam de orientação. Sim, Se eles estão ali, se a espiritualidade ousa, porque é muito bom receber comunicação de espírito de luz. Quem é que não quer? Recebe energia positiva, a pessoa sai. Quem é que não quer? Só que, gente, o trabalho de reunião mediúnica não é para só ficar recebendo instrução. É para a gente auxiliar o desencarnado. Então, a gente tem que ter esse preparo, mais uma vez, anterior, psicológico, a boa vontade, o amor, de entender que aquele sofrimento sem julgamento, porque imagina a condição do espírito sofredor que fala assim, olha, eu errei, eu fiz isso, abrir a parte íntima dele para um monte de gente que ele não conhece, e aí você tem o teu julgamento, fala, nossa, mas ele fez isso, ele não fez. Gente, olha a responsabilidade do que é um trabalho mediúnico, gente. Por isso que tem que ter amor. Existe um preconceito, existe uma relutância, porque não é fácil. No meu caso, na psicofonia, a maioria das vezes são sofredores. E eu vou falar uma coisa para você, eu me sinto tão bem depois. Eu me sinto tão bem de ter ajudado, sabe? De ter ajudado, porque, como você falou, você sente tudo que eles estão sentindo. Só que
potencializado. Assim, um décimo, vai, do que eles estão sentindo. Imagina como que eles estão sentindo. Mas depois que acaba, às vezes você até precisa de um passe. Depende do sofredor que você recebe, que você está dando passagem ali, você até precisa de um passe, mas fica ali, sabe? Você não leva nada para casa e você se sente muito bem. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem depois que isso acontece. Eu acho, é muito bom, é gratificante, porque você ajuda, você ajuda. Sim. E não pode ter medo, né, Flávio? Não, não. Porque A assim, que gente, nem... a gente sempre fala, se você está numa reunião mediúnica, abra a boca e fala. Abra a boca e fala, porque se você começar, pronto, aí vai. Agora, tem muita gente que tem medo, fala, nossa, será que eu acho que não, será que sou eu, será que não sou eu? Você não pode, se você fica pensando, o espírito tá ali, ele não consegue falar, ele já fica, sabe? Aí ele vai ter que procurar outro médium, às vezes nem consegue afinidade com outro médico, porque ele já tá ali do seu lado. Então, abra a boca, deixa passar, deixa falar. É muito simples, né? Simples não é, né? Mas você tem que tentar. Agora, tem muita gente que tem medo, então segura, né? Fica segurando, e o médio e o sofredor não consegue falar, E infelizmente. vai muito também, assim, do grupo também em recepcionar aquele médio novato, vamos dizer assim, porque existem dentro do grupo os mais experientes, e dá Sim, oportunidade também ao médio mais novo para a oportunidade e ao acolhimento necessário, não para ele se sentir seguro para poder começar a trabalhar. É necessário isso também, um grupo unido também. Então, assim, não é só o médio e o dialogador, é necessário ter um grupo. E esse grupo ele tem que ser muito bem unido, bem sintonizado, é, ali no trabalho, para que tudo consiga fluir e dar essa oportunidade também aos mais novos que têm sim. esse medo, que é perfeitamente normal. Tem que ter, no grupo mediúnico, você tem que formar uma família ali. Exato. Você tem que formar uma família, você tem que formar um elo, uma corrente, para não deixar quebrar os elos. Nossa, você tem que ver como tem. Eu já trabalhei em várias casas, não, mas eu trabalhei numa casa e, nossa, era muito bom, sabe? Era muito bom. Eu saía de um, ia para outro. Agora, e outra coisa, você tem que ter o compromisso. Quando você trabalha numa reunião mediúnica, compromisso é fundamental. Você não pode faltar, tem que ajudar o seu irmão, quando o seu irmão está lá, quando o seu irmão está precisando, você tem que dar uma força. Quando acaba, o importante de uma reunião mediúnica também, quando ela termina, os comentários. Sim, Os comentários são muito importantes, eles ajudam, porque talvez tenha um médium que viu alguma coisa e está com medo de falar. Aí ele fala, não, mas eu vi também, fulano. Ah, tá, então não é da minha cabeça, então eu vi mesmo. Porque se não tem esses comentários, às vezes o médium que é novo, ele não, sabe, ele não consegue andar. Ele não consegue andar, ele vai ficar parado. Por isso que é sim. bom. Sim, é muito é bom ter essa receptividade. Por isso que assim, a gente tem que entender que ali é um trabalho de amor, mas o amor tem que Sim, começar entre os médios, porque a espiritualidade tem amor por nós. E não duvidar desse amor, confiar neles, tem que ter confiança neles, para que esses trabalhos mediúnicos eles consigam fluir, alcançar os objetivos que é. Às vezes vão falar, mas trabalho mediúnico tem que ter 20 comunicação. Às vezes uma comunicação ajuda uma pleiade. E sim, com são vários certeza. espíritos nas mesmas condições. Então, assim, É, é necessário, por isso que é bom, mais uma vez, tem que ter estudo, tem que ter conhecimento, tem que ter disciplina, tem que ter comprometimento. Mas não tem médio ruim, médio bom. Existem médios mais experientes e médios que estão iniciando. E aí vai ao caminho de cada um. é. Ô, Mariana, não tem mais Não tem mais perguntas. Não pergunta? tem, eu falei que tinha Não. 43, mas sumiu de repente, assim, sabe? Ô, louco! É. Bom, eu vi aqui um comentário aqui bacana, aqui, ó, do Antônio Luiz Souza, falando assim, ó, dialogador ajuda muito o Ah, médio iniciante, sim. É sim. muito. E é interessante que também o papel do dialogador dentro de uma comunicação, dentro de uma reunião, aproveitando esse gancho do Antônio, que eu estou acompanhando aqui, tá? A Ah, conversa aqui.
e Sim. alguns comentários. E o importante de falar do dialogador é o seguinte, porque assim, tem que ter um dialogador também com afinidade. Não necessariamente ele tem dialogadores que têm evidência, isso ajuda muito. Sim, ajuda Mas muito, ajuda muito. muito. Mas, no entanto, nem todos têm. Então, aí o dialogador tem que ter experiência e a sensibilidade de poder conduzir aquele espírito e ajudar o médium. Tá? Então, precisa ter. Eu tive uma oportunidade de trabalhar como dialogadora, eu falo assim que foi uma experiência fantástica. Só que foi uma oportunidade que eu tive, depois teve pandemia, parou tudo tal, e aí eu parei mesmo para as atividades mediúnicas. Eu quero ver se eu consigo retornar ainda esse ano. Não, mas retorna sim, nossa, retorna Mas sim. é assim, e é fantástico, a hora que você começa a entrar assim, a conversar com a situação do espírito, no espírito em questão, você se emociona e você trazer aquele resgate, porque o dialogador é aquele, o cara que está conversando diretamente com o espírito, o médium é só o interlocutor, que ele precisa trazer a mensagem mais fidedigna, mas é o dialogador que vai conseguir falar assim, ajudar a pessoa, tem que ir aqui, Ajudar. fazer o resgate. É muito legal. Então, tem um mediador, tem um dirigente, tem os médios de sustentação. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa que está nos acompanhando e não conhece como é que funciona. Sim. Tem gente que ainda acha que espírita fica na casa espírita cutucando espírito, perguntando se vai casar ou não. Não, não tem nada a ver. Esses são os levianos lá que eu falei lá atrás. Lá. Então, mas você tocou no assunto aí também, os pessoal do apoio, né? Nossa, olha, sem eles, a reunião mediúnica Não flui. não flui. Não flui. A sustentação é tudo. Sustentação Sustenta. é tudo. E é Então interessante. tem que abrir um parênteses aí e falar, a sustentação é tudo. E a gente tem que lembrar o seguinte, que quem que é a sustentação? A pessoa que está doando energia, e há um desgaste energético em cada comunicação. A pessoa que trabalha com a mediunidade, o médium na comunicação, tem um desgaste energético. E que nem você falou, muitas vezes, em alguns casos, como você mesmo citou, preciso tomar um passe. Quem é que dá esse passe? A pessoa da sustentação. É. É a pessoa que É está o ali grupo, né? vibrando. O grupo quando tá unido, coeso, vai para frente. Você pode ter aí 9 pessoas, 10, 11 pessoas, mas se tiver um grupo fechado ali, nossa, eu vou falar para você, rende muito à noite. É uma horinha ali, 50 minutos, mas rende muito, viu? Olha. E você tira cada lição linda, maravilhosa. Sim, com certeza. Você aprende ali, por isso que eu falo, assim, é lógico que por questões éticas não se dá, não se fala, né, não se divulga o que acontece dentro de uma reunião mediúnica, exatamente em respeito. Por que não se divulga? Deixa eu só explicar para o pessoal, porque às vezes acha que é coisa misteriosa, não sei o quê. Não, Não, não. não. É porque simplesmente o seguinte, as pessoas, os espíritos que estão sendo resgatados, eles estão abrindo muito o lado pessoal íntimo deles. É como se fosse uma sessão, entre aspas, de psicologia, vamos dizer assim. Imagina se o psicólogo contasse a vida dos seus pacientes. Seria desagradável, né? É a É. mesma coisa. E quando nós. Ah, mas Mariana, vocês não perguntam nome, nada assim, assim, assim. Tudo bem, nós não perguntamos nome. Mas quando nós lembramos do caso, nós estamos mentalmente ligados àquela pessoa que foi recolhida. Então, foi o caso por exemplo, de um suicida. Geralmente os mais complicados são os casos de resgate de suicida. São os mais, assim, Sim. os mais tensos, eu digo. E eu digo os mais emocionantes são de criança. De criança, assim, eu choro mesmo. São, para mim, que me emociona muito. E assim, então quando você fala, de uma certa forma, mentalmente você acaba se ligando àquele espírito, porque nós somos ligados, porque alguma emoção ele deixou, e por mais que a gente não tente, só citar casos, ao menos que ele dê autorização, ao menos que não haja problema nenhum, casos assim, ou que ele permita que nem no caso Allan Kardec, ou outros, né, médicos que trabalham com isso, uma exceção à regra, mas o ideal assim, é não comentar, porque é em respeito àqueles que estão sendo resgatados. É por isso que não se comenta o que está dentro de uma reunião mediúnica. Então, assim, também é importante isso aí também vai dar moral do médium também, como nós estudamos aqui, isso aqui não foge.
Com certeza. Quando você sai da reunião mediúnica e começa a comentar o que aconteceu dentro de uma reunião mediúnica, você não está levando a sério o trabalho do jeito que deveria levar. É como eu falei anteriormente, você tem que comentar na reunião mediúnica com os seus companheiros ali. E ali morreu ali. Tem que ser assim. Para fora, não tem porquê. Exato. Não vai te ajudar em nada fazer isso. Você só vai inflar seu ego. Ó, aconteceu isso, ó, eu fiz aquilo. Não tem por que fazer isso. Já tá errado, né? Já tá errado. Mas eu só acredito, né? Tem os incrédulos, né? Falar, mas o que vocês fazem lá? A gente ajuda. Ajuda. Como é que é? Você fala, não, tem espírito. Você pode falar de uma forma genérica, ó, tem espíritos em condições que desencarnam, que precisam de atendimento, e a gente vai lá e presta socorro, ponto. Mas não fica pontuando. Porque a pessoa que não acredita não vai acreditar. Isso aí, Allan Kardec já, no Espiritismo, só mais pura e simples expressão, tem um diálogo que ele fala com um jornalista, que ele quer participar de uma reunião mediúnica, e ele fala que não, você está indo como um mero curioso. Mas se eu for ver, eu posso publicar. Ele falou, não, o que a verdade é sempre dita. É interessante esse diálogo, esse foi o que eu mais aprendi com ele. Ele refuta, assim, e ele refuta com uma educação, que eu vou aprender um dia a ter essa educação. Eu preciso aprender também, viu? Olha. Mariana, eu acho que o tempo deu, né? Tudo bem, tranquilo, claro. Fazer o quê? Tá tão bom o papo, mas... Então tá bom, então. Vamos ver se no segundo semestre a gente vai arrumar mais uma live para você, tá? Combinado? Combinadíssimo, fechado. É lógico, eu adoro. A Isa falou assim que quer fazer junto, nós dois, e você. Legal, fica bacana. Aí, tá vendo? Eu vou até dar uma sugestão. Quem deu, já até sei, nós vamos bater um papo, então. Fazer um bate-papo. E assim, quem deu a sugestão desse tema, gente, não fui eu que escolhi, foi a Isabela. Eu aceitei o desafio. Eu amei esse desafio, porque eu nunca tinha mexido com esse assunto. Eu estudei, olha só que legal, por isso que eu aceito os desafios. Quando eu falo, você tem sugestão de tema? Eu adoro quando as pessoas fazem, exatamente por isso, porque te força a sair um pouco da zona de conforto, porque a gente só fica lá naquelas 3, 4 que a gente está acostumado a estudar. E vai para outras áreas que existem. Sim, isso é muito bom, isso é muito bom. É muito bom. E agora a gente quer fazer um bate-papo dos espíritos. Pegar, assim, comunicações espirituais e debater da revista Espírita. Fica o nosso próximo aí, bate-papo. Tá joia, então. Olha, Mariana, muito obrigado, viu? Muito obrigado. É sempre um prazer conversar com você, ter você aqui na nossa casa, porque é live, mas é nossa casa. O Grupo Inácio Ferreira. O Grupo Inácio Ferreira agradece muito a você, sempre à disposição da gente. Muito obrigado, viu? E quando tiver presencial, a gente quer você aqui, tá bom? Na nossa casa. Tá bom? Eu adorei. Adorei, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, eu agradeço. Eu falei para você até escutou, né? Que quando fechou era para ir, para vocês vai fechar. Mas vai abrir, eu vou passear. Eu acho que dá para o ano que vem, né? O ano que vem a gente vê isso aí certinho, porque eu acho que esse ano no presencial eu acho que não tem, eu acho que não tem muita previsão para esse ano, não. Não tem problema, ano que vem tá aí também, a gente vai... com certeza, com certeza. E eu adoro passeio em Araraquara, viu, gente? Aí sim. Obrigado, viu? Que Deus abençoe, viu? Continue iluminando e abençoando seus caminhos, viu? Obrigada a vocês também, felicidades para vocês, boa sorte a todos vocês, boa noite a todos que nos acompanharam aqui no Grupo Inácio, e até uma próxima. É isso aí. Pessoal, boa noite, que tenhamos uma sexta-feira, né, na paz do Cristo, no caminho reto dele, e já está chegando o final de semana aí, até quinta-feira que vem, se Deus quiser, com mais uma live. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Mariana. Fica com Deus. Tchau, tchau.